Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a mais uma classe de espanhol. Eu sou o maestro Daniel. Vamos estudar. Olá galerinha, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Daniel, professor de língua espanhola. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Então, vamos estudar? Hoje, galerinha, nós vamos trabalhar um pouco da nossa gramática normativa da língua espanhola, mais especificamente o uso dos pronomes, tá? Os pronomes interrogativos, né? Para entender um pouco mais disso, observem o slide na tela. Nós dividimos, galerinha, a nossa parte da língua espanhola, em subtópicos, né? Nós temos ali as classes de palavra, que faz parte da morfologia, né? Que é a morfologia da língua espanhola, né? Claro que nós temos a sintaxe também da língua espanhola, tá? Mas hoje nós vamos tratar dentro das classes de palavra. Então, observem que os pronomes, né, que são os pronombres, eles fazem parte ali das classes variáveis, né? Ou seja, pessoal, quem são as classes variáveis, né, da língua espanhola? São aquelas classes que elas cambiam, né? Ou seja, elas mudam de gênero, número, né? E algumas até grau. Aí mudam conforme o quê? Conforme o verbo, né? Aí vem aquela questão da concordância verbal, concordância nominal, né? Que justamente é o quê? A palavra ela se flexionar em gênero ou número para atender, né, a essa exigência da normativa da língua, que é a parte gramatical, né? Então a gente chama de variável essas palavras que elas mudam, masculino, feminino, né, singular ou plural. Então os pronomes eles fazem parte da parte variável, né, juntamente com os verbos, com os substantivos, que são os substantivos, com os adjetivos, que são os adjetivos, né? E também tem do outro lado nós temos invariáveis que não, né, mudam, ou seja, ela não se flexiona nem em número nem em gênero. Que são o que? Os advérbios, as conjunções e as preposições, tá? Isso aí é só para a gente contextualizar um pouco, para a gente não entrar no conteúdo do pronome assim de uma forma mais seca, né? Então a gente aborda um pouco aí da raiz, né, ou do contexto aí da classe gramatical. Dando continuidade, então observamos a imagem, né? Querido, que é pior, la ignorância ou la indiferença? Não sei, nem me importa, né? Ou seja, observamos aí que a palavra, né, olha o que está ali acentuado, né? Ele é um interrogativo. Por quê? Galerinha, a coisa mais fácil de se identificar numa interrogação é quando ela tem um acento de interrogação, quando tem um ponto de interrogação, né? Porque eu não conheço outra palavra que tenha ponto de interrogação que não seja interrogativa. Aí, né, foge tudo que a gente tem de conhecimento gramatical, tá? Mas na língua espanhola, o que a gente tem de diferente? Que os pronomes interrogativos, que é essas frases que iniciam a formulação da pergunta, elas levam acento, né? Acento esse chamado de la tilde, que é o nosso tradicional acento agudo, tá? Dando continuidade, né? Então, quem são os pronomes interrogativos? São os que usam para saber a identidade, quantidade, persona, animal ou coisa. Ou seja, a gente usa para saber, né, identificar, né? Ou seja, perguntar, questionar, indagar sobre o quê? Quantidade de pessoas, animais, coisas e outras relações, né? Exemplo, que película viste? Ou seja, qual filme você assistiu? Então, observe que o que ali também tem um acento, né? Ele é um dos pronomes da língua espanhola. Observe na tela que nós temos todos os pronomes interrogativos da língua espanhola, né? Que é o quanto, que é quanto, pergunta a quantidade. Que, né? Esse que é bastante utilizado, ele serve para perguntar sobre várias coisas. Donde? Donde é de lugar, né? Então, quando eu quero saber o lugar, eu pergunto donde. Quando? Quando, galera, indica tempo. Então, quando eu quero saber algo referente a tempo, eu pergunto quando. Quais, né? Quais são entre as opções, né? Quando eu tenho várias opções ali de alguma coisa, de algum objeto, qual eu posso escolher, né? Quantos indica o quê? Quantidade, né? Então, quando eu quero saber a quantidade de algo, o quantitativo, eu pergunto quanto. Como, né? O como ele é de modo, né? Ou seja, o modo como chegou, o modo como as coisas acontecem, né? Então esse modo indica, o como indica modo. Qual, né? Qual também ele indica, né? A gente usa para perguntar
entre as opções disponíveis ali, qual a mais adequada, né? Ou entre outras coisas, tá? Então observe aqui, né, mais uma historieta, ou tira, ou ele cômico, como prefiram chamar, do Gaturro ali, né? Se não é assim, como? Né? Ou seja, se não é assim, como é que é então? Se não somos nós outros, ou seja, se não somos nós, quienes, né? Ou seja, quem é? Se não é agora, né? Ou seja, se não é agora, quando, né? De tempo, quando será? Se não é acá, ou seja, se não é aqui, donde, né? Donde é então? Onde é? Que esse donde é o onde do nosso português. Se não, e me buscam a mim por, né? Então, observa ali que o como, o quienes, o quando, o donde são pronomes interrogativos, né? Primeiro porque servem para perguntar, estão ali acompanhados do ponto de interrogação, são todos acentuados, tá? Então não há a menor sombra de dúvida que essas palavras são pronomes interrogativos. Dando continuidade aqui, temos uma outra historieta, né, no Gaturro. E aí o chefe pergunta, quem tuvo a culpa? Ou seja, quem teve a culpa? Então o funcionário começa, ele, né? Essa, este, ele, esse, aquele, ela, esse. Aí um ficou apontando o dedo pro outro. E o Gaturro diz, nada melhor que a oficina para aprender pronomes gramaticais, né? Então, observe que ele, né, usa a situação ali para fazer uma crítica, né? Dizendo o quê? Que nada melhor do que o escritório para aprender os pronomes gramaticais, né? Já que tivemos o uso aí de dois tipos de pronome, que são os pronomes demonstrativos, né? Que é o ele, esse, este, ele, é esse, aquele. E também os pronomes interrogativos, né? Quando o chefe pergunta quem, que é o quem é um pronome interrogativo, né? Então aí o Gaturro faz a graça da comédia aí, que usa o escritório também para aprender pronomes gramaticais. Aqui, né? Que antipáticos, né? Quando vas a estar no reto silêncio, que antipático, né? Quando vai ficar ao menos um pouquinho em silêncio. Então observem, galerinha, que além dos pronomes interrogativos, né? Os pronomes também, eles podem ser exclamativos. Então qual é a diferença entre o pronome interrogativo e exclamativo? Que o exclamativo, ele indica uma emoção, né? E vem acompanhado por esse ponto de interjeição, que na língua espanhola, né, ele começa no início e termina no fim, ou seja, ele inicia e termina a oração. Assim como o ponto de interrogação, né? Muitos se perguntam, professor, essa interrogação invertida, ela faz parte da pontuação da língua espanhola. Na língua espanhola, quando a gente quer fazer uma pergunta, a gente coloca uma interrogação invertida no início da frase e a interrogação comum no final da frase, né? Então, observe que o que do pronome ali também da interjeição, ele é um pronome, né? Pronome, só que é um pronome o quê? Pronome exclamativo. Então, ele também leva acento, né? Assim como os interrogativos. E o quando, né? Que é de tempo, que ali no caso é um interrogativo. Aqui, né? Mais uma historieta aí, uma tirinha da Mafalda. Quando vos eran chico, que programa de televisão te gostava mais? Né? Ou seja, quando você, ou quando o senhor, né? Quando você era pequeno, que programa de televisão te gostava mais? Né? Então, observem uma particularidade aqui, galera, nesse primeiro quadrinho, né? É ali o uso do boceu, né? Esse boceu, conteúdo aí também de segundo ano, ele é o quê? Ele é o tu e o você da Argentina. Aqui na Argentina, né, a Mafalda, ela é uma tirinha que foi criada na Argentina, né? O Quino, que é o criador de Mafalda, ele mora, né, em Buenos Aires, então ele que criou Mafalda. E esse vos, ele indica você, né? Por quê? Porque na língua espanhola, dentro da gramática, o vos é o nosso vós, né? Então, esse vós outros, para nós seria o vós, e esse vós na Argentina, ele é o tu, então é um negócio meio confuso. Mas é o chamado boceu da língua espanhola. Aí na segundo quadrinho ali, quando eu era tico, não havia televisão. Ou seja, quando eu era pequeno, né, não havia televisão. Ela disse, não. Então, para que eras tico? Que tonto, né? Ou seja, então para que era criança? Que tonto. Então observa ali que do último quadrinho, a palavra que, né,
faz parte também dos pronomes interrogativos. Aqui, né? Há perguntas existenciais que no angústia se trata de encontrar uma resposta, ou seja, há perguntas tão existenciais, né, que nos angústia e se trata de encontrar e não há resposta, né? Há perguntas que não existe resposta. Por exemplo, né, há vida depois da morte, ou seja, a vida após a morte. Por que se acaba o amor? Por que acaba o amor? Estamos solos no universo, ou seja, estamos sozinhos no universo? Quanto tempo se pode viver sem futebol? Quanto tempo se pode viver sem futebol? Né? São perguntas assim meio existenciais, né? Que não se tem uma resposta concreta. Mas observem ali que a palavra quanto, de quantidade, né? Ela também é um pronome interrogativo. Né? Então nós vamos às nossas atividades. Né? Questão 1. Complete o diálogo com pronomes interrogativos da língua espanhola. Né? Ou seja, vamos completar esse diálogo com os pronomes interrogativos. Primeiro ali já está até respondido, né? Que alegria, minha hija se casa no verano que vem. Ou seja, que alegria, minha filha se casa no verão que vem. Isabel, el dia de mi boda, quero que hagas de testigo. Ou seja, Isabel, hoje é o dia, né, do nosso casamento. Quero que você seja testemunha. Que vestido para ponerse? La novia, el blanco eso, el blanco roto, el crudo. Ou seja, que tipo de vestido, né, ela vai colocar? Um vestido branco, né, o branco osso, que é aquele branco bem claro, ou um branco mais roto, que é um branco mais bege, né, ou um branco comum, né, um branco normal. Aí temos ali, né, a quem para invitar a la boda? Ou seja, quem você vai convidar para o casamento? Né? Quienes vayan respondida a la invitación tendrán sítio asignado em banquete, ou seja, quem vier ou quem respondeu ao convite, né, terá o que? Assinatura, um convite assinado para o banquete, né, que é a parte da comilança, né, que a gente chama, a melhor parte do casamento. Quem para ser el celebrante? Arturo, Ricardo ou Luiz? Né? Ou seja, quem vai celebrar o casamento? Né? O cura Arturo, padre Ricardo ou padre Luiz? El ramo, la novia, lo se dará a quem queira. Normalmente se lhe entrega a seguinte tica caçadeira. Ou seja, o buquê de flores, né? A noiva joga para trás e quem aparar vai ser a próxima a casar. Quem se vai celebrar o banquete? Ou seja, quem vai celebrar, né, o banquete, ou seja, quem vai participar ali da parte da comilança, né? Que hay de segundo plato? Pues la verdad es que não tenho nem ideia. Ou seja, o que vai ser o segundo prato após o primeiro prato, que é o prato principal? Eu não tenho nem ideia, não faço nem... Para ver barra livre, es lo que mais me gusta de la borda, né? Ou seja, vai haver, né, degustação livre, é o que mais eu gosto, né, do casamento. Questão 2 aí, galerinha, é só para completar as perguntas, né? Então aí, ó, nós podemos preencher com os pronomes interrogativos da língua espanhola. Tá? Quem quiser printar ou pausar, né, fique à vontade. Então chegamos aqui ao final de mais uma aula. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. Adeus!